Ana Paula é agrônoma com mestrado da UFRJ em Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável. O resto eu vou deixar para a Ana Paula apresentar, mas a palestra será sobre o programa Rio Rural. Não sei se vocês já ouviram, vários de vocês ouviram sobre esse programa, é bem interessante. A gente se aproximou já no passado com a coordenação através da Elga. Então esse programa é muito rico, ele tem vários aspectos do desenvolvimento rural. Eu estou muito curiosa, animada para ouvir, principalmente sobre os sucessos, que tem vários, mas também sobre desafios, porque eu acredito que com desafios a gente aprende mais. Bom, primeiramente agradecer o convite, realmente fiquei surpresa e agradecida mesmo. Não pretendo aqui falar academicamente, vou falar de um trabalho que é quase um trabalho de extensão rural, ligado à pesquisa participativa, que foi desenvolvido no âmbito do programa Rio Rural. Mas me apresentar um pouquinho, meu nome é Ana Paula Pegorelli Siqueira, eu sou agrônoma formada na Rural, aqui no Rio de Janeiro, e trabalhei sempre, desde que eu saí da universidade, com agricultura orgânica, com agroecologia, agricultura natural, e já fui diretamente, me formei e fui para uma fazenda produzir, aprendi a duras penas, junto com uma equipe também a gente aprendeu errando, eu falo que a gente errou muito mais do que acertou, desde 93 que eu estou trabalhando com agroecologia, e trabalhei em vários setores, já trabalhei como produtora rural, depois num centro de pesquisa de agricultura orgânica no interior de São Paulo. Aí eu me interessei por fazer o mestrado, fiz o meu mestrado na Unicamp, em Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável, e voltei para o Rio em 2006 e comecei a trabalhar com a rede de produtores orgânicos do Rio, a Associação de Agricultores Biológicos do Rio de Janeiro, que na época era um sistema por auditoria, a certificação. Ajudei a implantar um sistema participativo de garantia em 2010, e essa pequena associação, que na época tinha 11 grupos e 127 produtores, hoje tem mais de 700 produtores orgânicos, 46 grupos no estado do Rio, um grupo em Minas e São Paulo. E eu trabalhei na Bio até o ano passado, até o início desse ano, como coordenadora técnica. E entre os anos de 2011 até o novembro do ano passado, 2018, eu trabalhei como consultora do programa Rio Rural, nessa parte junto com a Pesagro, que não é... Deixa eu só deixar um espacinho. Eu trabalhei no Rio Rural não na parte de incentivos, que é o programa, ele começou como um programa piloto. Peço a ajuda dos meus amigos, porque eu realmente não trouxe os dados, eu até tinha colocado esses dados na minha apresentação, mas tive um probleminha técnico, sumiu, então falei, não é para eu falar sobre isso, temos pessoas mais gabaritadas. Mas enfim, o programa Rio Rural começou como um piloto, em 2006, 2007, apoiado pelo GEF, e foi um grande sucesso, e teve mais dois programas, um já financiado pelo BID e um programa adicional, então eu fiz parte desses dois últimos projetos em consultoria. E o meu objetivo no Rio Rural era apoiar o fortalecimento e a criação, o desenvolvimento de uma rede de pesquisa participativa junto com a Pesagro, que é a empresa de pesquisa agropecuária do Rio, para ajudar grupos de interesse, que aparecem de agricultores dentro do programa, que tinham interesse em fazer a transição para a agricultura orgânica ou a transição agroecológica. Tá? Então, o nosso objetivo, eu vou mostrar um pouquinho, a gente
tinha vários eixos de trabalho, e eu achei interessante mostrar o trabalho que a gente desenvolveu no Noroeste Fluminense, que é uma região muito castigada, é uma região muito degradada, né? Um clima que está se tornando semiárido ultimamente, né? Nos últimos anos houve uma escassez muito grande de chuvas, né? E a crise e tudo mais. Então a gente, ao longo desses últimos anos, de 2013 para cá, a gente teve um trabalho bem intensivo lá no Noroeste Fluminense que eu gostaria de apresentar para vocês. Tá bom? O programa terminou a parte que eu trabalhava em novembro, não sei como que está agora, se está continuando, se vai continuar, acredito que sim. Mas depois, se vocês tiverem dúvidas sobre o programa, eu gostaria até que vocês perguntassem para o Adriano, né, e o Sérgio. Então, estão lá dentro hoje. Então, assim, eu até tinha colocado, né, toda essa parte do Rio Rural, incentivos para vocês entenderem os números e tal, mas eu vou me focar realmente no trabalho que eu desenvolvi lá no Noroeste para a transição agroecológica de produtores lá da região Noroeste, tá bom? Então, eu sou consultora em agroecologia, tenho essa empresa, né, Agroecologia Rio, que na verdade eu criei por demanda do programa Rio Rural, né, porque eu fui consultora pessoa física durante 2 projetos e depois a gente teve que se tornar pessoa jurídica. Bom, então, eu estou fazendo doutorado agora, meus interesses de pesquisa. Estou fazendo doutorado lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no programa de Ciência, Tecnologia e Inovação na Agropecuária, um programa binacional, Rio de Janeiro e Argentina. E o meu interesse de pesquisa é na questão das redes, né, redes de agroecologia, e eu vou trabalhar com o sistema participativo de garantia, mostrando como que o sistema participativo de garantia tem ajudado a fortalecer redes. E não só na questão da transição agroecológica, como na criação de novos mercados, construção do conhecimento agroecológico, mas não é disso que eu vim falar hoje. Então, vamos lá. Bom, então, eu vou mostrar um pouquinho esse trabalho, né, do fortalecimento da agricultura orgânica de base agroecológica na região Noroeste. Aqui são alguns atores da região. Explicar que nós fomos convidados pelo pessoal do SEBRAE, na região Noroeste, que estava trabalhando com o programa PAIS, que eu não sei se alguém aqui conhece. O programa PAIS é um programa também de agroecologia, onde tem essas hortas circulares com um galinheiro no meio, e o SEBRAE ele opera esse sistema PAIS e ele, na verdade, faz uma sensibilização com vários agricultores familiares descapitalizados, né, bem pequenos, e eles tinham, na época, 200 agricultores no sistema PAIS. E pediram apoio do Programa Rio Rural, da Emater, da Secretaria de Agricultura e da Pesagro, para trabalhar a questão da formação e capacitação desses produtores, né, em complemento ao trabalho que estava sendo feito pelos técnicos do SEBRAE. E nós começamos a trabalhar com esse grupo de interesse, é um grupo grande, né, que pega toda a região Noroeste, são 13 municípios, e aí eu vou contar um pouquinho como que foi o caminho aí metodológico, explicando também que a rede, né, que a gente desenvolveu dentro da Pesagro, junto com vários atores, né, teve apoio e participação de várias organizações, né, então o Rio Rural e o BID financiando, né, a Secretaria de Agricultura, a Pesagro como executora, a Emater Rio como parceira, o SEBRAE, Embrapa, várias Embrapas, né, aqui do Rio, o Ministério da Agricultura, o FRJ, a Rural, a ABIL, os IFES lá do Noroeste, secretarias municipais, a articulação, né, de agroecologia do Rio de Janeiro
E ao longo desse processo foram criadas essas 3 associações nas micro-regiões. Então a Aproenf no extremo noroeste, que é na parte mais alta, mais extrema mesmo, a Procem no centro noroeste e a Proban no baixo noroeste. Bom, os objetivos da rede, né, eram facilitar essa integração das ações de pesquisa, ensino e extensão em prol do desenvolvimento rural sustentável, levantar e solucionar demandas desses grupos de interesse, compartilhar ideias, métodos, recursos financeiros e estimular sinergias entre as instituições, né, evitando superposição de ações, e o beneficiário prioritário é o produtor rural e a sua família, né, além de técnicos e consumidores. Então, assim, a rede, na verdade, isso tudo que está escrito aqui, ele foi desenvolvido, construído com os parceiros. Não existia a rede, né? Então, ao longo de 2 anos, foram feitas várias reuniões com aqueles parceiros para a gente pensar em temas, né, em linhas temáticas, em o que fazer para apoiar esses grupos de interesse, e saiu esses objetivos aí. A gente percebe que as instituições, normalmente que trabalham na área rural, elas têm sobreposição de ações, né? Então muitas vezes está todo mundo batendo cabeça no campo, fazendo 1000 questionários iguais, pegando, né? O produtor ele fica inclusive assim cansado, desacreditado de tanto projeto, porque é muita gente fazendo pesquisa e fazendo desenvolvimento, às vezes no mesmo tema, e não se conversam, né? Então o objetivo da rede era a gente criar esse fórum, esse espaço de diálogo e de sinergia. A rede, né, ela tinha esses 3 eixos: a reorientação dos sistemas produtivos com incentivo à transição agroecológica. Nesse eixo tinham vários grupos temáticos, né? Então tinha grupo temático de insumos, grupo temático de sementes, grupo temático de sistemas agroflorestais, grupo temático de formação em agroecologia, tudo dentro desse eixo. O eixo manejo e conservação da paisagem com geração de renda, né, que isso foi também uma demanda dos agricultores que participaram. Ótimo, a gente quer conservar o meio ambiente, mas a gente precisa gerar renda, a gente precisa também juntar uma coisa com a outra, né, que também era um dos objetivos do programa. Aumentar a produtividade com conservação, aumentar a renda com conservação. Então, dentro desse tema, a gente tinha várias questões como sistemas agro-silvopastoris, sistemas agroflorestais, manejo integrado, adequação da paisagem e outros grupos de trabalho. E também, junto com esse tripé, né, a comercialização e agregação de valor, mercados de qualidade específica e segurança alimentar. Por que essa preocupação e por que saíram esses 3 eixos? Não adianta a gente pensar só em produção. Se o produtor produz bem e não tem para quem vender, não gera renda e ele acaba desistindo e voltando atrás na decisão da agroecologia, né? Então, esses 3 eixos, eles andavam juntos. Em todas as ações da rede, a gente sempre estava com esse tripé. E aí, falar um pouquinho da metodologia, né? Como é que a gente trabalhava dentro da rede. Primeira coisa, identificar o grupo de interesse, né? Então, uma coisa que eu percebi, eu trabalho há 30 anos, e geralmente com grupos de agricultores, às vezes com projetos assim, como teve, por exemplo, na catástrofe lá de 2011, na região serrana, nós tivemos lá uma tragédia mesmo, muitos mortos, e fizemos um projeto de quintais agroecológicos. Por quê? As pessoas plantam alface até a porta de casa. E como teve bloqueio de estrada, como teve queda de energia, um monte de coisa durante muito tempo, as pessoas não tinham o que comer. Então, as organizações internacionais ficaram chocadas. As pessoas tinham terra e ficaram sem estrada e sem luz e ficaram sem alimento. Né? Por quê? Porque as pessoas não tinham
não tinha segurança alimentar, é produto para o mercado, para gerar dinheiro, para comprar comida. Então, essa lógica que existe muito no Rio de Janeiro, né? E então a gente fez um projeto Quintais Agroecológicos e abrimos para um público bem grande, né? Quem quisesse, isso fora do Rio Rural, tá, gente? Antes do programa Rio Rural. E o que aconteceu é que a gente percebe que de um público de 500 agricultores pegados assim a esmo, né? Tipo assim, olha, vai ter um apoio com muda, com capacitação e tal. No final sobram realmente 10% de pessoas que realmente fizeram a mudança, que foram captadas e que mudaram a percepção e o hábito, e que hoje esses 10% estão na Associação Agroecológica de Teresópolis, estão vendendo na feira, se transformaram em produtores orgânicos, né? Mas, em geral, quando não é um grupo de interesse, é isso, são 10% que vão ficar. O que a gente percebeu ao longo desse processo do Programa Rio Rural é que trabalhar com um grupo de interesse que já está no caminho, já tem o interesse no tema, já está batalhando, como é o caso que foi o pessoal sensibilizado pelo SEBRAE, né? Pelo programa Paz, já era um grupo de interesse, que já estava na estrada há muito tempo. Aí, essa adesão, essa mudança, ela chega a 50%. Né? A gente percebe que, quando você trabalha com um grupo de interesse, a adesão e a ficar na estrada é muito mais gente. Né? Bom, então a gente tem um grupo de interesse. Então, no caso no Noroeste, eram esses 200 agricultores, né? E aí a gente vai, nessa aproximação, levantar demandas, né? A gente não chega com nada pronto, a gente chega com uma pergunta, né? Então, o que dificulta vocês a fazerem o que vocês querem fazer, que é fazer agroecologia? E aí, dentro desse levantamento de demandas, né? Em reuniões que a gente fazia de forma participativa, a gente montava, então, com eles uma estratégia de formação para a solução desses gargalos, né? A partir dessa estratégia de formação, né, a gente implantava o plano de ação e assistência técnica. Então, esse apoio a esse grupo, né, com a formação, com várias questões que são levantadas, que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Depois desse ciclo, você avalia, levanta novas demandas e o ciclo continua, né? Então, assim, para esse tipo de trabalho, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho que exige médio e longo prazo, e exige você estar estando lá na região frequentemente. Não adianta você chegar lá, fazer um rápido diagnóstico, monta e depois acabou, não vai mais lá, né? Não funciona assim. Tem que ter uma aproximação. Então, dentro disso aí, né, o grupo de interesse que a gente tinha lá no Noroeste, eram os produtores do Paz, né? Esses produtores são agricultores familiares descapitalizados, pobres, né? Pessoas que têm dificuldade de produzir, dificuldade de comercializar, dificuldade de acesso a tudo, a políticas públicas, né? A gente fez esse levantamento e identificou que o problema, né, eles precisavam de formação. Não temos conhecimento. Não temos conhecimento de como, o que fazer com o solo, como controlar pragas e doenças, nossa área está degradada, não tem água, então uma série de coisas. E também, queremos virar produtores orgânicos, acessar mercado e tal, mas a gente não conhece a legislação e não sabemos se a gente está certo ou errado, né? Então, a gente fez esse programa, né, de capacitações. Como eu sou agrônoma e trabalho a vida inteira com produção, já fui produtora rural e tudo, então a gente tem uma noção do que é o básico, o que é o principal. Assim, na minha opinião, sempre é começar pelo solo, né? Então, o nosso trabalho foi muitas oficinas sobre solo, e com os grupos de interesse
sempre assim, numa visão que é muito, vou dizer assim, eu diria até revolucionária, porque é trabalhar com um conhecimento muito profundo de agroecologia, de manejo do solo agroecológico tropical, né? Então, assim, conceitos que ainda na academia se trabalha muito pouco. Trabalhar com vida do solo, trabalhar com conceitos de solo tropical, né? Então, assim, trabalhar com agricultores muito pouco escolarizados. Então, você tem que trabalhar uma metodologia que a gente chama de caminho da descoberta. Não é o caminho da instrução. Você não leva conhecimento, você cria práticas, você cria experiência, através dessa experiência você cria conceitos, troca de experiência e aí você cria uma nova percepção, né? Então, assim, é trabalhar com conceitos muito sofisticados de uma maneira muito simples, concreta, né? Então, a gente usava nessas oficinas sempre muita prática e, por exemplo, a gente fez lá oficina de avaliação de indicadores de qualidade do solo. Muito fáceis, né? Muito simples. E isso aí você percebe que os agricultores, e junto com técnicos, para favorecer esse diálogo também, entre técnicos e agricultores. E era muito interessante porque é isso, né? O técnico, ele tem toda essa... Eu sou técnica também, né? A gente tem toda essa preocupação do conhecimento científico, mas como assim eu estou dando uma nota para uma coisa tão empírica como dizer se tem vida ou não tem vida, se tem atividade biológica ou não, com uma ferramenta simples, compactação, mas como validar isso se eu não tenho uma análise de solo, se eu não tenho uma coisa graduada, né? E ao mesmo tempo perceber que esse diálogo de saberes, ele cria o conhecimento que é válido para o agricultor e para o técnico também, né? Mas gera muita insegurança para quem não está acostumado a trabalhar com isso, né? Controle de pragas e doenças também trabalhando muito mais no aspecto de que se o solo está bem trabalhado, se o meio ambiente está bem trabalhado, se você tem muito mais no sentido de trabalhar a adequação daquele ambiente, daquele agroecossistema, né? Diversificação, trabalhando muito mais nessa direção de diversificar o agroecossistema, fazer boas sinergias, né? E por último, lá no último do último, falar de controle. Controle é quando deu errado, o resto todo que tinha que estar dando certo, né? Tipo assim, perguntar, não por que eu estou tendo isso, por que assim, como que eu combato uma praga ou uma doença e sim saber por que apareceu a praga, por que apareceu a doença, qual a relação dela com o meu manejo, né? Então, só para mostrar um pouquinho para vocês, assim, as estratégias, né? Essa questão da adequação ambiental, sempre trabalhar isso, né? A questão da adequação ambiental, tanto no sentido de melhorar o agroecossistema, resolver o problema da água, resolver o problema do solo degradado e também adequar ele para a legislação. Todos eles tinham o objetivo de virarem orgânicos, né? Mas a legislação exige que as pessoas estejam cumprindo legislação ambiental, exige que estejam cumprindo as questões trabalhistas. No caso deles, nem tinha tanto problema porque eram agricultores familiares, mas essa questão da legislação é no sentido assim, o que pode, o que não pode, por que é assim, por que é de outro jeito e tal. Bom, trabalhar dessas capacitações e várias reuniões e levantamento sempre de demandas, né? A questão evoluiu para organização social e os grupos acharam interessante que eles tinham que formalizar as suas associações, né? E em final de 2014, né, isso foi um ano de trabalho, de capacitações, de discussões, de reuniões,
eles formalizaram as associações, né, de agricultores orgânicos e deram entrada no Ministério. O Ministério apoiou essa entrada, né, dos grupos num sistema que chama OCS, que é uma das formas de você dar garantia e credenciar os produtores orgânicos, né? Então foram criadas 11 OCS com 98 produtores no Noroeste, que se tornaram aptos para venda direta, né, à agricultura orgânica. Então também eles criaram as feiras. Mas assim, vamos falar de dificuldades, né? Esses produtores, primeiro, eles não eram uma associação. A associação foi criada por uma demanda, né, de organização para eles acessarem mercado, para eles conseguirem se certificar através desse sistema, que é um sistema mais simples, né, que não exige o selo nem a certificação, mas eles têm que estar organizados, né? Só que isso tudo foi muito feito pelos técnicos que estavam acompanhando, técnicos do SEBRAE que ganhavam para acompanhar eles, dar assistência, né? Então, assim, não foi uma demanda legítima dos agricultores fazerem essa associação. Tanto que, quando acabou a assistência técnica do SEBRAE, que era quem estava, né, os técnicos mais próximos, essas associações quase sumiram, quase acabaram, né? Porque é isso acontece muito no estado do Rio. As associações, elas são formalizadas por uma demanda de projeto, uma demanda de acesso a alguma coisa, e muitas vezes, por falta mesmo do associativismo e tudo, elas se desfazem, né? Mas eles tinham um interesse em comum, que era realmente fazer a transição e acessar as feiras como produtor orgânico, que é outra coisa, né? No Noroeste, no Noroeste só não, mas enfim, é muito difícil uma pessoa dizer assim, eu sou orgânico, e não ter do lado um produtor que fala, eu também sou, não uso nada, e não é, né? E aí o consumidor não sabe muito bem se ele está comprando gato por lebre e tal. Então, esses produtores, eles queriam esse reconhecimento, que eles faziam realmente a agricultura orgânica. Por isso, essas associações, elas estão formalizadas até hoje, algumas mais, outras menos atuantes, né? E a partir daí também, nesse meio do caminho, surge uma outra demanda que em 2017, 2016, a seca na região estava muito forte e o Sistema Paz não estava dando conta da produção. Eles tinham feiras, né, as feiras nas pequenas cidades lá do Noroeste, e conseguiam durante 6 meses só produção, o restante do ano não tinha produto, né? Dentro do Sistema Paz, que é um sistema em mandala, um sistema, mas que demanda muita água, que, enfim, tem todos os problemas que tem lá na região Noroeste, né? De falta de água para a produção e o calor excessivo também. Então, eu vou mostrar isso tudo em foto, tá, gente? Só mostrando a linha do tempo um pouco, que aparece essa oportunidade, essa demanda de um novo sistema, né? E aí a gente começa a trabalhar nesse sistema de SAF Horta. Vou mostrar depois para vocês, que são sistemas agroflorestais, né? Só que não com objetivo de recuperação ambiental, e sim objetivo de adequação àquele clima e produção de hortaliça, né? Horta em sistema florestal, agroflorestal. E também intensificar essa questão da comercialização, porque é isso, muita dificuldade de comercializar os produtos nas cidades lá, nas feirinhas que eles têm, né? Bom, essa fase contou com o apoio de várias instituições, né? Essas instituições todas aí. E depois, aqui já instituído esses OCS e tudo, começam com o SAF Horta a produzir muito mais diversificado e ao longo do ano todo. E aí, alguns produtores já não veem a feirinha como suficiente, eles querem vender em outros mercados.
produtores de café e produtores de frutas, né, que já não conseguem escoar ali direto com o consumidor nas feiras. E aí surge a demanda do SPG, né? E aí o Sistema Participativo de Garantia, que é um outro mecanismo de certificação participativa, onde a gente também começa a trabalhar esses produtores que queriam acessar outros mercados, porque o OCS ele não permite que você venda além da venda direta, né, para o consumidor. O SPG, então, aqueles 98, 30 deles entram no SPG, os OCS, né, que ficaram muito tempo sem assistência técnica, precisavam regularizar, né, se regularizar, e aí tivemos também um seminário de comercialização e um início de uma discussão sobre um circuito de feiras orgânicas do Noroeste, mais ou menos nos moldes que tem aqui o circuito carioca, só que lá seria um circuito entre cidades, né, para trocar mercadorias, juntar produtos da serra com produto de baixo e tal. Nessa questão do SAF Horta teve um apoio muito grande, né, financiamento, uma parceria com a Fundação Banco do Brasil, que também aportou recursos para implantar os modelos de SAF. Bom, então mostrar um pouquinho, né, as reuniões iniciais, né, as reuniões para levantamento de demandas com técnicos e agricultores, né, e foram feitos assim, por regiões, né? Então região do baixo, do médio, do alto. Os produtores traziam essas questões, né? O que dificultava, o que eles queriam e o que dificultava. A partir daí, nós fizemos as oficinas, né? Então, oficina de manejo do solo, avaliação de indicadores, ali oficina de produção de bocashi, que é um insumo para a produção orgânica. Foram diversas oficinas, né? Também, a partir dessas levantamento de demandas, a gente, dentro desse grupo maior, a gente identificou alguns grupos específicos, né, de interesse. Então, tinham os produtores criadores, né, de gado, de leite, que também falaram, precisamos fazer a conversão, né, do nosso sistema. Então, também teve esse trabalho de oficina de manejo agroecológico de produção animal, né. Visitas técnicas também, que é outra estratégia muito boa, né. Então, por exemplo, dentro do grupo do Extremo Noroeste, que é uma área mais alta do estado do Rio, né, você tem produtores de café. E os produtores de café tinham PAS, e eles estavam certificados no PAS, na parte de hortaliças. Só que o café era o ganho-pão mesmo deles, né? É a produção principal. Todos muito pequenos, mas produção de café convencional. E eles, nas reuniões, eles falaram, a gente quer fazer o café orgânico, só que a gente não acredita que é possível fazer café orgânico, o café é muito veneno. E nós identificamos também que o principal problema, assim, que eles tinham realmente era essa dependência, esse uso excessivo de agrotóxico, todos com muito problema de saúde, né? Falas muito fortes, assim, dessa coisa com o veneno, né? Mas aí eles colocaram assim, não adianta ensinar a gente a fazer café orgânico. A gente quer ver para crer, eu quero ir lá ver onde estão fazendo. Não adianta me falar como fazer. Eu não vou mudar meu sistema, que é o meu ganha-pão, se eu não ver que está dando certo em algum lugar. Então, eles falaram, mas eu quero visitar, não é um negócio rico, não. Eu quero visitar um produtor igual a mim. Pé no chão, uma família que trabalha e tal. Então, a gente, com o apoio também do Ministério da Agricultura, né, as parcerias e tal, a gente identificou que perto deles, em Araponga, Minas Gerais, perto ali da região de Viçosa, tinham produtores familiares bem parecidos, inclusive do outro lado da serra, então muito próximos, 200 quilômetros, mas muito próximos,
faziam, inclusive exportando café através de uma cooperativa, e muito pequenos, da mesma forma que eles, o clima muito parecido e tal. Então, a estratégia com eles foi, primeiro vamos lá ver, eles querem ver para crer. Então, a estratégia é de acordo com a demanda, né? E fomos fazer, né, uma visita lá nesses produtores, ficamos 3 dias na casa dos produtores, comendo com eles, ouvindo eles, vendo como que eles faziam e visitando as lavouras e trocando informação de produtor para produtor, tá? Isso foi em 2014. E a partir dessa visita, aquele grupo, em torno de 10 pessoas, 10 produtores, formaram um grupo deles lá e começaram, junto com o José Sávio, que era um produtor já orgânico da região, que é esse produtor aqui, que já fazia um trabalho lá super bonito, já com certificado e muito agroecológico, sistemas agroflorestais e tal. Ele começou a desenvolver um trabalho mais intenso com esses interessados, né? Então eles criaram um grupo de café agroecológico e fizeram várias capacitações lá entre eles. Outras visitas técnicas também do grupo de produção animal, né, que foram também conhecer produtores de galinha e sistema de gado de leite também agroecológico, lá na fazendinha agroecológica, enceropédica. Então, assim, o programa, ele aportou não só as consultorias técnicas, mas também essas condições para a gente fazer as visitas técnicas, poder fazer realmente o que era necessário. Isso foi muito interessante, porque normalmente o projeto já vem um projeto ele vem já pensado antes, e esse não, ele foi levantando as demandas e foi se achando formas de fazer o que era demandado, o que era necessário, né? E as visitas foram super importantes, né? E as parcerias também, por exemplo, a Araponga, a gente perguntou, né, quando que nós vamos lá? Isso em novembro. Aí eles falaram, olha, a gente tem que ir no início do ano, mas antes da época que começa a apertar o manejo e tal. Então a gente tem que ir em fevereiro. Aí a gente falou, fevereiro está fechado o orçamento do Estado, não tem dinheiro para contratar van, não tem dinheiro para diária, não tem nada, diária, nada disso. E o que a gente fez? Mas era importante, era naquele momento, tinha que ser em fevereiro. Então, o que a gente fez? Apesar de não conseguir alugar a van em novembro, antes de fechar o orçamento, mas para a gente ir só em fevereiro. E eu pedi diária, todo mundo que tinha ali de técnico, inclusive a Helena, que era a técnica do Ministério da Agricultura, todos pedimos diária em dezembro. E guardamos essa diária para gastar em fevereiro. Então, assim, naquela ânsia de fazer a coisa no momento certo, que é outra coisa que muitas vezes dá errado, porque você só tem dinheiro na hora errada. E depois, quando está na hora certa, você não tem dinheiro. Então, assim, esses ajustes, né? Então, a gente foi, e foi muito interessante, porque nós conseguimos poucas diárias, as diárias para eu ir, para a Helena e para mais 2 técnicos. Com essas diárias, a gente pagou 15. Hospedagem, alimentação, porque a gente ficou na casa dos produtores, a custo baixo, né? E no final a gente falou, gente, talvez não dê para tudo, para 3 dias. Talvez vocês tenham que complementar com R$30 cada um. Ah, não, pode marcar, a gente vai e tal. No final eles levaram muito dinheiro, compraram um monte de café, de queijo, de bolo. Então, assim, essa coisa da gente ficar também muito amarrado nos projetos e no que você pode, e aí você deixa de fazer uma coisa porque acha que não tem recurso suficiente. E os agricultores, quando estão interessados, quando é um grupo de interesse, ele não tem problema em pagar uma parte. Ele não, é outra relação, é uma relação de que a gente está servindo para apoiar o que eles já iam fazer individualmente, eles já queriam fazer aquilo. Então, juntando um pouquinho de cada um, a gente faz muita coisa, né? Bom, e aí, em dezembro de 2015, a gente fez um
seminário de comercialização. E aí, nesse seminário de comercialização, uma das pesquisadoras da Pesagro, que é dessa área de comercialização, falou, gente, era, sei lá, novembro, outubro, como que a gente vai falar de comercialização com todo mundo sem água, uma seca horrível, agora em outubro acaba as feiras, porque não tem mais produto nenhum. E o que aconteceu? Em julho desse ano de 2015, nós tínhamos ido junto com o PPGAL, que é o Programa de Pós-Graduação em Agricultura Orgânica da Rural, fazer umas visitas técnicas, né, uma vivência em agroecologia no interior de São Paulo. E aí, nós fomos lá em Ribeirão Preto. E lá em Ribeirão, fomos num assentamento, não sei se vocês já ouviram falar, do assentamento Mário Lago. E é um assentamento que é um programa agroecológico, porque ali é a recarga do aquífero Guarani, que estava contaminado. Eles conseguiram a desapropriação das terras com o compromisso de fazerem projetos sustentáveis, né? E enfim, vou contar um pouquinho essa história que é importante para entender como é que isso surgiu ali, não foi do nada. Enfim, nós fomos visitar esse projeto lá, o Mário Lago, e os assentados que já estavam há 7 anos na área, uma área sem água, solo degradado pela cana-de-açúcar de muitas décadas. Os produtores passaram muita dificuldade. Eles finalmente estavam começando a ter sucesso com sistemas de horta-floresta, né? E foi um projeto que a Coopera Floresta desenvolvia lá no Vale do Ribeira, que eles conseguiram aprovar um projeto para apoiar esse assentamento Mário Lago. E era muito interessante, assim, ficamos todos assim apaixonados, porque imagina um deserto, e aí você encontra pequenos oásis, e era um sistema também rotativo. Então, cada produtor podia implantar 500 metros de módulo de horta-floresta. Prestem atenção nesses números. 500 metros quadrados de horta-floresta. O lote é de 10 hectares. E o projeto aportava R$ 1.200 para esses 500 iniciais. 500 metros quadrados. Depois de 6 meses, eles tinham que devolver esse dinheiro para esse fundo rotativo para outros 500 metros serem implantados, ou em outro sítio, ou eles podiam pegar um novo recurso. Mas então, assim, do que eles tirassem de recurso daqueles 500 metros, eles tinham que devolver os 1.200. E a gente estava exatamente chegando 6 meses depois. E o que a gente verificou foi: o produtor já estava no 6º módulo de 500 metros por recursos próprios, já tinha devolvido o dinheiro e não estava nem pegando mais, ele estava servindo como multiplicador para outros lotes. Ele ia ensinar os outros assentados a fazer a implantação num lugar super parecido com o Noroeste. Não chove durante 6 meses, aquela mesma situação. E estavam conseguindo apoio do pessoal em Ribeirão para vender cestas, né? Então o pessoal levava cestas para a cidade e tal. Então estava aquele fervilhão, né? Estava fervendo aquela situação. Isso foi em julho de 2015. Então, quando a gente chegou lá e se deparou com essa situação no Noroeste, e era um seminário de comercialização que estava dentro da demanda e tudo mais, mas a gente falou, gente, é surreal você falar de comercialização no momento que eles estão super desanimados, não tem produção, não tem nada. E aí a Maria Fernanda, que é pesquisadora lá da Pesagro, fala assim: vamos passar o vídeo da horta-floresta nesse seminário de comercialização. E aí era outubro. E aí a gente passou esse vídeo, não sei se vocês já ouviram falar desse vídeo, se já assistiram, se não assistam, da horta à floresta, que é da Agenda Gate, né? E que mostra o João e o Rômulo lá no sítio Semente, lá em Brasília, essa experiência de horta-floresta. O vídeo é muito bom, muito didático, e a gente resolveu passar. E as pessoas ficaram muito interessadas, muito empolgadas.
E aí eles falaram, bom, nossa próxima demanda é fazer uma oficina e implantar um negócio desse aqui. E aí a gente, em outubro, organizou para início de novembro trazer o João, que era um desses agrônomos, né, que é esse rapaz aqui, do Sítio Semente, para passar 3 dias junto com eles, falando dos princípios, fazendo uma oficina de implantação junto com técnicos e agricultores da região e depois voltando para discutir as dúvidas e tal. Então, num dia a gente ficou lá numa sala de aula, ele explicando como que era, mostrando tudo. No outro dia, fomos todos para uma área lá em Varriçai, do Márcio, da família dele, que é o filho do Márcio, marciliano, na época devia ter uns 10 anos, a filha, a mulher, todo mundo, e fomos implantar. E aí foi muito interessante, porque era dezembro, e o João falou mais ou menos os materiais que ia precisar, né, para implantar os 500 metros lá. A Pesagro só deu as fitas gotejadoras, praticamente foi esse o investimento. O resto veio tudo dos produtores. Rama de mandioca, muda de banana, muda de várias coisas, e o João falou, eu quero muda de alface, de rúcula, de brócolis. Aí todo mundo falou, não vai achar, primeira coisa, porque não é época de plantar isso lá. Segundo, que não vai nascer nada, não vai produzir isso. Em dezembro, em Varriçai, não vai produzir, né? Mas ele insistiu, falou, eu quero que tenha essas mudas, né? E, de fato, plantamos alface, rúcula, tudo junto, né? Com aipim, com mamão, com várias coisas que foram conseguidas pelos agricultores, né? E implantamos. Aqui foram cerca de 50 pessoas, né, da região. Aqui é a reunião final de avaliação da oficina, e tirar dúvidas e tal. Então tinha em torno de uns 20 técnicos da Emater, da região, interessados, e da região norte também foram, e também agricultores, né? E foi muito interessante, muito rico. O que aconteceu depois disso? Em fevereiro de 2016, um outro agricultor se interessou e falou, gente, vamos fazer um mutirão, eu quero fazer lá na minha casa, com os meus recursos e tal. Isso aconteceu num período que o nosso contrato estava entre um contrato e outro. A gente estava sem contrato, então a gente não estava indo na região, né? Só que começaram a acontecer mutirões. Então, essa área do Genilson, lá em Pádua, se interessou, era uma área de pastagem, porque ele tinha o sistema Paz, que não estava produzindo nessa época, e eles foram planejar, junto com o Paulo, do Sebrae, e o outro agrônomo da Emater. Então, você vê como que a rede de interesse já está funcionando, independente de ter projeto, de ter gente, é pelo interesse dos próprios agricultores, né? Fizeram a implantação. Então, em março também, outros sistemas também começaram a ser implantados, e aquele primeiro produtor ficou tão empolgado, porque ele colheu alface, ele colheu rúcula, ele colheu um monte de coisa, e ele fez mais 5 módulos, com um recurso próprio. Quando nós chegamos lá em abril para ver como que estava, ele já tinha plantado mais 5 módulos, né? E aqui, plantio, né, dessa área, que era aquela pastagem, e aqui em novembro de 2016, ele já com tudo colhendo, né, tendo colhido várias vezes, várias hortaliças, e foi interessante que aqui acabou sendo escolhido como uma unidade de pesquisa participativa da Pesagro, né? E o outro também, o Márcio, né, que foi o primeiro produtor. Esse produtor, esse rapaz, né, ele é técnico agrícola, ele estava na cidade já, o pai que estava mais produzindo ali, ele implantou um Paz, mas não era muito mais, ele não pretendia voltar para a roça, né? Na verdade, o sistema agroflorestal é que fez ele se interessar em realmente voltar, né? E ele tem altas...
tiradas, né, que ele fala que... e é só ele, hoje tem mais de 1 hectare, né, começou com 500 metros, hoje ele tem mais de 1 hectare e continua lá. Então, aqui só para mostrar, né, a diferença das áreas, né, numa região que está super degradada. Começou, abaixo dessa área tinha um açude seco, começou a produzir água. No Márcio também, na área de SAF Horta, uma grande área dele, que era mais baixa, começou a brotar água, então começaram a nascer de novo, né, voltarem as nascentes, e ele teve que abandonar um pedaço porque virou uma nascente. E, bom, em dezembro de 2016, o SEBRAE conseguiu, né, já tinham as 3 unidades de pesquisa participativa, mas a gente precisava, tinham vários interessados e faltava recurso para o pessoal implantar, porque, como eu falei, eram produtores muito descapitalizados e tal. O SEBRAE ajudou a fazer um projeto com a Fundação Banco do Brasil para implantação de mais 30, que acabaram virando 40, porque o projeto era para 30, só que muitos já estavam fazendo, já tinham, então na distribuição deu para fazer 40 implantações, todas em mutirão, na região, né? E aí, em abril do ano seguinte, em 2017, levantando as demandas, o pessoal falou, olha, a gente está com um SAF lindo, tudo produzindo, bananeiras, abessa, mamão pra caramba, só que a gente não sabe mais, e aí, daí pra frente? Porque o negócio era para virar hortaliça. E o pessoal tinha dó de cortar, podar, tirar a bananeira, para plantar de novo, né? E aí eles falaram, olha, a gente precisa de alguém para vir aqui mostrar o manejo de poda, manejo de replantio, porque o objetivo não era virar floresta, o objetivo era sempre estar na horta, e produzindo biomassa, produzindo cobertura. E aí a gente trouxe, dessa vez, o João não pôde vir, e veio o Rômulo, que é um sócio dele, né? E a gente fez uma oficina de poda com o Rômulo, que também é do Sítio Semente lá de Brasília, e aí com essa troca de experiência. Então, uma daquelas áreas que estava bem, que o solo ainda não estava bom, mas estava com muito mamão, muita banana e tal, a gente colocou no chão e fez um novo plantio, um novo mutirão. E fizemos outras implantações também. E aí foi muito bom porque é uma tecnologia nova para eles, tinham muitas dúvidas e aí foi uma oportunidade de muita troca também, experiência. Bom, isso aqui é um quadro feito pela Fernanda Tubenjlac, né? Ela fez um trabalho de mestrado dela levantando os sistemas agroflorestais, e um dos pontos que ela trabalhou foi lá no Noroeste, nessas três unidades, e ela também ajudou a fazer um levantamento, né, dos SAFs que tinham sido implantados, né? Então aqui é a região Noroeste, né, os 3 municípios, e aí você tem os pontinhos verdes, são hortaflorestas, né, que já estavam implantadas quando ela fez a pesquisa. Os pontinhos brancos ainda estavam em fila de implantação, e a gente identificou também outros sistemas que não eram SAF horta, né, que já estavam sendo implantados, de cacau com café, esses vermelhinhos, e silvipastoril também, que eram também um trabalho do Rio Rural junto com a Pesada. Então, assim, 3 unidades de pesquisa participativa, né, que continuam até hoje, né, evoluindo no sistema. 28 sistemas estavam implantados, isso foi no final de 2017. Módulos, inicialmente de 500 metros, já estavam chegando a 1 hectare por conta própria, né, dos agricultores. Bom, está terminando, tá? Bom, então mostrando um pouquinho, né, o trabalho, como ele evoluiu. Ele não foi planejado dessa forma, ele aconteceu dessa forma. A gente, em 2013, começou o trabalho de levantamento, de formação. Em 2014, foram feitas, credenciadas as OCS e as associações. Em 2015, entra o SAF Horta, no final do ano. 2016, o projeto SAF Horta se amplia, né?
17, com essa produção que foi ampliada, diversificada, eles sentem a necessidade de não ficar só no OCS, que é um sistema mais simples, mas que não pode vender além da feira. Passam para o SPG, então tem hoje 2 grupos de SPG e ABIL lá no Noroeste. E em 2018 a gente faz um seminário de comercialização e fortalecimento dos SPGs e OCS, lá em Itaperuna. Bom, então, só para finalizar, né, me pediram para falar um pouco das estratégias, né, de capacitação e metodologias. Eu espero que eu tenha deixado mais claro, mas se tiver alguma dúvida, eu quero que vocês me perguntem. E os desafios, né? Bom, a nossa estratégia de trabalho técnico, vamos dizer assim, né, de transição agroecológica, eu tentei esquematizar um pouco o caminho disso, né? Sempre trabalhar princípios básicos, né? E isso é uma coisa que a gente peca e erra muito, né? É trabalhar com a natureza como mestre. E a gente sempre começa pelo solo e falando o seguinte: a natureza é o que está aqui em volta, não é a natureza genérica. Então é a natureza local. Quando a gente vai falar de natureza, de qualidade de solo no Noroeste, a gente procura um ambiente natural no Noroeste, com aquelas condições, né? Então, a agroecologia é isso, é local. E aprender com isso. E aí o agricultor sabe muito, ele vive ali, ele conhece ali. Não é a gente que vai trazer a solução, a gente tem que ouvir, né? Quais são as plantas do local, quais são as épocas certas para fazer as coisas, né? Aí, o manejo do agroecossistema, sempre começando do solo, do redesenho da biodiversidade funcional, material genético. Então a gente percebeu ao longo desse tempo que não foi uma coisa que a gente conseguiu trabalhar, mas tem muitos guardiões de semente, variedades locais que precisam ser trabalhadas. Ele já tem uma diversidade, né? E é muito importante na agroecologia trabalhar com material genético adaptado. Depois vem a questão da produção, né? Nutrição, manejo de pragas e doenças, que normalmente nos projetos é o que vem primeiro. A gente pensa assim, né? O próprio Pais, ele é pensado assim: o que eu preciso de insumo para produzir, para controlar a praga? Mas se a gente não vê todo esse anterior, não trabalhar isso com os agricultores, eles vão sempre faltar nutrição e faltar pragas e doenças, vai dar problema. Vai faltar insumo, vai ter que ficar brigando com a natureza, né? Então o caminho é muito aí. E a questão da transição, o papel dos técnicos, né? Trabalhar a capacitação de um técnico que seja facilitador dos processos e não o técnico aquele que vem com a instrução, com o conhecimento. Então, isso não é fácil. Isso não é fácil, os técnicos da Emater nem todos têm essa predisposição. A gente descobriu que tem muito mais do que a gente imaginava dentro, né? Os próprios técnicos de outras organizações. Então, a gente percebeu que precisava trabalhar com os técnicos no sentido deles se tornarem esse técnico facilitador para ajudar nessa construção do conhecimento e aí as metodologias participativas, né? Sempre. A questão das parcerias, pesquisa participativa, as organizações todas têm pessoas interessadas em ajudar e militantes dessa área, né? A gente tem que juntar com todo mundo, trabalhar depois, né, de trabalhar essa questão toda aí, trabalhar a questão dos sistemas participativos, né? A questão dos circuitos curtos, as relações entre as pessoas. Circuitos curtos, a gente percebeu um potencial que a gente nem imaginava, que é o uso do WhatsApp, né? A gente percebeu pessoas com WhatsApp e uma rede de relações fazem 20, 80 cestas, onde você imagina que não tem consumidor orgânico. Às vezes a feira tem 20 clientes e a Maria, filha do Márcio, aquele primeiro que fez o SAF lá, tinha uma rede de mais de 30 pessoas na escola dela e levava produto para a escola, né, através do WhatsApp.
né? A esposa de um produtor que foi funcionário da Caixa Econômica, tinha uma relação enorme com um monte de gente, 80 cestas, não dava conta de atender. Então, assim, numa cidade como Porciúncula, que tem o quê? 14 mil habitantes. Então, assim, sabe essa coisa de falar assim, não tem consumidor orgânico. Não, todo mundo é um consumidor orgânico em potencial. Todo mundo quer saúde. Todo mundo quer consumir um produto limpo e fresco e que eu sei a origem. Então, às vezes a gente fica pensando em mercado. Mercado são pessoas querendo consumir. Quanto mais próximo, mais barato, né? Menos custo. E a questão das mudanças climáticas realmente é um grande desafio e muito complicado, principalmente no Noroeste. O que ajudou, né, nesse processo? São só mais essas duas questões para a gente terminar. Bom, técnicos e projetos na região já trabalhando com esses grupos de interesse, né, e em transição. Isso ajudou, porque se não fosse isso, se não tivesse os técnicos locais e os grupos, seria muito difícil, né, a gente trabalhar. O Rio Rural enquanto uma política pública com metodologia de baixo para cima, né, mesmo nos projetos de incentivo, sempre no sentido de levantar demandas, gargalos e trabalhar a questão ambiental transversalmente e de baixo para cima. Recursos para implantar novos modelos e para capacitação, isso foi imprescindível, porque se a gente não tivesse recurso para fazer mesmo que pequenos módulos, a gente teria muito mais dificuldade. E os gestores e pessoas-chave dessas instituições, né, comprometidos com o tema. Então, assim, teve dias da gente estar entre projetos, capacitação marcada para fazer oficina de bocache, não ter dinheiro, e o gestor, seu Nelson Teixeira, passar o chapéu e todo mundo dar um pouquinho de cada um para comprar o material para ter a oficina. E a pessoa lá da prefeitura deixar abastecer o carro para a gente poder ir para Noroeste, que afinal de contas é 500 quilômetros de distância. E os amigos técnicos locais abrindo a casa deles para a gente poder dormir lá, porque não tinha recurso para pagar hotel. Então, assim, as pessoas comprometidas dão um jeito, entendeu? Agora, o que dificultou? Né? A descontinuidade, né, dos projetos da política pública. A gente teve vários momentos, principalmente pela questão da crise que o Estado enfrentou, ficamos muito tempo sem realmente recurso, e aí fica difícil, né? E aí quando você se afasta muito tempo, o pessoal realmente, se não está no momento ainda consolidado, desanima e esmorece, né? Falta de motivação dos técnicos extensionistas do Estado, porque assim, é a extensão oficial que vai ficar, né? Projeto de SEBRAE, projeto de consultoria é por tempo limitado. Quem vai continuar fazendo o trabalho são os técnicos da EMATER, são os técnicos da PESAGO. E aí falta motivação muitas vezes porque isso não conta. Eles são proibidos muitas vezes de trabalhar nesse tema. Não conta no sistema como ponto, entendeu? Isso não é considerado trabalho oficial para muitos deles, né? Então fica difícil. Até técnicos que tentaram fazer o mestrado em agricultura orgânica tiveram dificuldade de liberação. Então, assim, é uma falta de consciência até assim do Estado realmente de direcionar para isso, né? Talvez hoje muito mais difícil do que antes. Falta de recursos para apoio à implantação de mudanças. Então, como eu falei, as demandas não param, as coisas vão evoluindo e aí você tem que ter recurso para implantar, pelo menos modelos, né? E a questão das mudanças climáticas e os desafios com os recursos naturais hoje lá na região Noroeste. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Não sei como que a gente segue daí. Muito obrigada, excelente.